Namastê! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pessoas que são auditivas, visuais, sinestésicas. Qual é a diferença? E é isso que é muito importante também para os professores ter esse conhecimento, para compreender muitas vezes o que é bom, quais são as técnicas, quais são as práticas que funcionam bem para os alunos. Às vezes tu tem numa sala de aula esses três tipos de alunos. Um é sinestésico, o outro é auditivo e o outro é visual. Aí eu pergunto, dá para ter só um esquema de aprendizagem na sala de aula? Uma técnica só? Por isso que muitas vezes nós não compreendemos as atitudes dos alunos. Eles até mudam o seu comportamento porque eles nem sabem que são, mas atrapalha o aprendizado. Então, como é que o aluno sinestésico tem mais facilidade para aprender? Ele prioriza aulas práticas, gosta de estudar em pequenos blocos, de tempo e sofrem por ter períodos de atenção e adoram anotar as coisas. Eles são. Eu tive uma amiga, quando nós íamos uma palestra. Se a palestra era 2 horas, ela ficava 2 horas copiando, copiando, copiando. E ela dizia assim, tu não vai copiar? Eu digo, não, eu não preciso copiar. Então, o sinestésico, por exemplo, a pessoa que é sinestésica, ela vem, ela precisa pegar, parece que na tua mão, ela precisa sentir. Ela pega na tua mão, ela gosta de dar abraços. Ela não fala contigo sem encostar em você. Ela precisa sentir. E aí você tem alunos que são sinestésicos e você não conhece. Por isso que eu acho que assim, o autoconhecimento para o professor é muito importante. Eu tive a compreensão muito maior dos meus alunos quando eu tive esse conhecimento que eu fui buscar, o autoconhecimento. E como é que é o visual? O visual aprende melhor por meio de esquemas, figuras, gráficos e outros recursos visuais, vídeos, aulas expositivas, experiências, material prático. E eu sou visual. Eu não entendia na época. Desde pequena, eu ia na missa, vamos supor, quando ia, né? Eu tinha que enxergar o padre falar. Se eu ia numa palestra, eu tenho que enxergar o palestrante falar. Na sala de aula, eu tenho que enxergar o professor falar. Eu preciso olhar, eu preciso enxergar a pessoa falar. E eu, na época, não tinha noção disso. Eu sempre pensava, por que eu sou assim? O visual, ele entra numa sala, ele enxerga tudo. A organização, tudo. E nas pessoas, o que eu observo nas pessoas? O rosto. O que me chama a atenção é o rosto da pessoa. É o olhar, o sorriso, o bom humor. Eu tenho muita dificuldade de guardar nome de pessoas, mas o visual eu não esqueço. Porque eu sou visual. Então, vamos supor que tu mora com uma pessoa que é visual e a outra é auditiva, que eu vou falar agora. E as pessoas não sabem que são isso. E aí o auditivo pensa, tá, mas por que ela não faz isso? E ela pensa, tá, mas eu sou visual, como que ele não me dá um presente? Como é que ele não me traz uma flor? Olha o visual, ele precisa enxergar. O auditivo, ele escuta, sem se preocupar em anotar. Ele não tem, ele pode brincar na sala de aula, mas ele tá, ó, atento. Daí a professora pergunta, ele sabe responder na ponta da língua. Eu tive alunos assim. Através do som, eles aprendem, fala, são bons em lembrar nomes. Ó, o auditivo já lembra nomes, o visual não lembra. São bons em lembrar datas. Eu sou péssima em lembrar datas. Não me pergunte datas históricas que eu não sei nenhuma. Eu não gosto.
que eu vou fazer, né? E o auditivo já lembra. Podem ter dificuldades em lembrar de informações visuais, que já é o oposto do visual. Sem uma explicação verbal, eles precisam. Então, eu tinha alunos, eles brincavam, batiam com a caneta assim, ó, e estavam escutando. Ou ficam aqui assim, ó, mexendo com outras coisas, escrevendo, e bastam aqui, ó. Tu pergunta, eles sabiam na ponta da língua. Então, assim, é entre casais também. O sinestésico, ele gosta muito de abraçar. E o visual já não. Aí tu tá um casal assim juntos, eles não se entendem, não sabem por que são assim. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu acho fantástico o autoconhecimento. Você não é mais a mesma pessoa. Então sempre tem um aprendizado por trás disso, gente. Não podemos se acomodar. Então sobre a aula de hoje, sobre o pensamento de hoje, é como é um sinestésico, como é um auditivo e como é um visual. O visual, ele enxerga. Talvez foi por isso que eu optei por matemática e ciências, porque eu gosto de coisas concretas, eu tenho que enxergar. Mas eu não me conformava quando eu era criança, na quarta série, na principal das equações, não tinha uma aula prática. Para mim era muito difícil compreender. E quando eu fui professora, eu trabalhei a aula prática. Tudo que eu podia fazer na prática, eu fazia. E os alunos amavam, principalmente os que são visuais. Eles amam a aula prática. Não tem como ensinar fração para uma criança visual que precisa da prática para aprender. E assim é no emprego, patrão, funcionário, precisam se conhecer. Assim, em todas as profissões, não tem uma que se escapa. O médico precisava saber que você é visual, você é auditiva, você é sinestésica, o que você é? Nós somos diferentes e nós não sabemos o porquê que nós somos diferentes. Vamos pensar sobre isso, gente. Nós queremos um mundo melhor. Vamos fazer a diferença. Vamos buscar esse autoconhecimento que nos faz ser pessoas diferentes, pessoas mais amorosas, pessoas mais atenciosas, pessoas mais acolhedoras, pessoas mais afetivas. Nós não podemos nos conformar com essas energias negativas que dominam a maioria das pessoas. Então pensa sobre esse assunto de hoje. Pode comentar, pode compartilhar, para que mais pessoas tenham esse conhecimento, para que mais pessoas busquem esse conhecimento e tentem se compreender. Esse conhecimento eu já tenho de longa data. Tá bom, pessoal? Uma excelente tarde para todos. Gratidão.